Então, fala galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de geografia. E o que a gente fez na aula passada, gente? A gente falou sobre imagens de satélite, não foi? Então, a gente viu essas duas imagens aqui de satélites de Manaus, né? Capital do Amazonas, em duas datas distintas. E aí eu passei, antes da gente ir para o assunto da aula de hoje, que está aí na descrição do vídeo, antes da gente ir para esse assunto, nós vamos corrigir a atividade que eu passei na aula passada, que é a atividade do módulo página 3. Então, peguem o módulo de vocês, coloquem na página 3 que a gente vai fazer a autocorreção, tá bom? Na seção troca de ideias, aí tem assim a letra A. O que são imagens de satélites e como elas são obtidas? Então, vão corrigindo. Imagens de satélites são o quê? Eu falei na aula passada. São imagens capturadas por satélites artificiais em órbita a uma distância muito grande, tá bom? Letra B. Qual é a localização e o período das imagens de satélite? Então, a localização e o período daquelas imagens de satélite que a gente viu, né? Ambas são de Manaus, que é a capital do Amazonas. Mas uma é de 1985 e outra de 2016. Não é isso mesmo? As datas 1985? Não, 1986, consertem aí. Então, ambas são de Manaus, capital do Amazonas, uma em 1986 e outra em 2016. Corrijam. Letra C. Quais elementos naturais e culturais você pode identificar nessas imagens de satélite? Então, vamos voltar lá. Aqui a gente pode ver elementos naturais, as florestas, né, aqui em tons de verde, os rios, tá vendo os rios? A gente pode ver os rios, elementos culturais, áreas que foram construídas pelo homem, né, essa área aqui acinzentada. Então vamos colocar isso lá. Quais são os elementos naturais e culturais? Rios, delimitações mais retilíneas, como intervenções antrópicas, né, que são intervenções feitas pelo homem, tons de verde são as florestas e os tons em cinza e branco são as áreas urbanizadas. Então corrijam aí. Uma curiosidade que eu queria falar para vocês, se vocês observarem essas duas imagens aqui, nessa imagem aqui está mais até evidente, tem um rio, parece que tem dois rios, não é isso? E é isso que está acontecendo mesmo. Nós temos dois rios aqui, um rio é o principal, o outro rio é o afluente, né? E percebam que ele, quando se unem, ele muda a cor. Então é essa curiosidade que eu queria falar para vocês. Nós temos aqui os rios da imagem são os Rio Negro, que é o rio afluente, e o Rio Solimões, que é o rio principal. Já ouviram falar no Rio Negro e Solimões? É lá no norte que fica. E o encontro desses dois rios, o Rio Negro com o Rio Solimões, o encontro deles é famoso, muito famoso, porque causa o contraste, né, de coloração diferente das águas. E a partir desse trecho, né, quando eles se encontram, o Rio Solimões, que é o rio principal da bacia amazônica, ele passa a se chamar Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior rio que tem a maior extensão do mundo, do planeta. Tá certo, gente? Letra D. Compare as duas imagens. Quais processos de transformação estão sendo evidenciados? Então, voltando lá nessas duas imagens, a gente percebe que teve a expansão da área urbana, né? Que era esse tom aqui em cinza e em branco, era uma área urbana menor. Com o passar do tempo, ficou uma área, a urbanização se expandiu, não é isso? Então, teve essa transformação, além de que, para expandir, a área verde ela foi devastada, né? Que são as florestas. Então, o que a gente coloca? Quais foram os processos de transformação que estão sendo evidenciados nessas duas imagens? A expansão da área urbana de Manaus e o desmatamento de parte da floresta. Letra E. Considerando o intervalo de tempo entre as imagens, em sua opinião, a expansão da área urbana foi rápida? Justifique sua resposta. Claro que sim, né, gente? Claro que foi rápida.
né? A gente viu que de 1986 para 2016, aquele tom cinza e branco aumentou bastante aqui na imagem. Ó, olha a diferença. A urbanização aconteceu de uma forma muito acelerada. Então, a natureza ela demorou milhares de anos para compor uma floresta, milhares de anos, enquanto o homem ele foi lá e com a urbanização ele avançou de maneira relativamente acelerada no intervalo de 30 ou 31 anos, muito rápido, não é isso? Então, a natureza modifica a paisagem de forma lenta, mas o homem de uma forma muito acelerada. Então, essa foi a autocorreção da página 3 que eu passei na aula passada. Então, a gente explorou imagens de satélite. Tem até uma outra atividade que fala de satélite. Eu queria passar para vocês. Né? Deixa eu olhar aqui no módulo. Que página é? Página 11. Essa daqui, ó, página 11. Eu queria que vocês fizessem essa página 11, tá certo? Que está falando também de imagens de satélite. Foi assunto da aula passada, eu vou deixar para vocês fazerem. Vamos falar do assunto da aula de hoje, expansão e conexão entre as cidades. Quem quiser me acompanhar, pega o módulo de vocês e coloca na página 4. Vamos lá? A expansão das áreas urbanas, conforme você observou no exemplo da cidade de Manaus, é uma tendência que atinge vários países, não apenas o Brasil. Vocês estão pensando que a urbanização cresce de uma forma acelerada só aqui no Brasil? Nananina, não. Em vários países do mundo. Na verdade, trata-se de um processo que aconteceu primeiramente em países da Europa, né, países europeus e países também da América do Norte, como os Estados Unidos, devido aos processos de industrialização. Então, foi a industrialização que tornou-se, que proporcionou que essa expansão das áreas urbanas fosse feita de uma forma mais acelerada. Continuando, as indústrias modernas que produzem o aço, carros, aparelhos eletrodomésticos como liquidificador, televisão, telefones, por exemplo, né? As indústrias modernas que produzem, entre outras mercadorias, só chegaram aqui no Brasil em meados do século XX, em especial a partir das décadas de 20 e de 30, 1920 e 1930. Foi aí que essas indústrias chegaram, né? E foram elas que impulsionaram o crescimento das cidades brasileiras. A partir daí, deu um boom, aquele boom, as cidades brasileiras cresceram de uma forma absurda, não é isso? Porque as indústrias chegaram aqui. Então, mas vendo por outro modo, né? Por outro lado, essa urbanização, né, a difusão das indústrias pelo território nacional, pelo território do Brasil, não se deu de maneira igual em toda parte, né? A região Nordeste nunca foi uma região que teve muitas indústrias se comparada às outras, não é isso? Então vamos observar aqui no mapa, né? Antes disso, dizer que algumas regiões, como eu já disse, a industrialização foi mais rápida do que em outras. A industrialização na região sul e sudeste aconteceu de uma forma muito rápida, mas na região nordeste, nananina não. Vamos ver nessa imagem aqui, nesse gráfico. Observe o gráfico a seguir para compreender melhor. Olha a região sudeste, que é a linha de vermelho, sempre foi a região, né, que teve a região mais industrializada do país. Né? A taxa de urbanização em porcentagem das regiões brasileiras desde os anos de 1940 até o ano de 2010. Um fato curioso é que a região norte, em 1940 e 1950, até que até 1960, vamos dizer aqui, ela era a terceira região mais urbanizada do país, depois perdeu força, né? Hoje em dia, junto com a região Nordeste, né, percebo aqui de lilás e de verde, essas duas regiões Norte e Nordeste são as regiões menos urbanizadas, menos industrializadas do país. Tudo bem? E a região Sul, ela tem um crescimento,
uma taxa de urbanização relativamente grande, né? E a região centro-oeste que vem crescendo ascendentemente, não é? E já está se aproximando da região sudeste, que é a região mais industrializada do país. Então, gente, essa foi a nossa videoaula, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham compreendido direitinho isso. Então, eu vou deixar a atividade para vocês fazerem, páginas 4 e 5 do módulo. E aquela página 11, lembra que eu falei? Páginas 4, 5 e a página 11, tá certo? Beijinho, beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana.